Olá, e você está aqui de novo no nosso programa Conta as Bênçãos, um programa onde a gente revela dos nossos entrevistados as suas bênçãos em várias áreas. Hoje eu estou com uma pessoa muito especial, um amigo de longa data, um também cantor, e hoje ele não está aqui com aquela que canta sempre com ele, mas eu não vou revelar para vocês. Ele é aqui pastor na Igreja Batista Getsemane, né, e tem feito um excelente trabalho, mas também continua com a sua vida musical, trabalhando, mesmo aqui na Getsemane ou fora da Getsemane, trabalhando com música. Um grande cantor e intérprete de canções maravilhosas, mais de 30 anos de carreira. Não, vocês vão se assustar, uma pessoa extraordinária. Então, fique aí ligado, vê a nossa vinheta e continua com a gente no programa Conta as Bênçãos. Quantas bênçãos, dize quantas são recebidas da divina mão. Vem dizê-las todas de uma vez e verás surpreso quanto Deus já fez. Quantas bênçãos. E é isso aí, o nosso programa Conta as Bênçãos, toda semana traz um novo entrevistado. Hoje eu estou com um entrevistado aqui extraordinário, um homem, um cantor que inspirou a nossa vida também. Quando nós morávamos em cidades diferentes, eu ouvi os discos dele, as músicas dele, e também uma pessoa que me motivou também muito no meu ministério, né? E nesse nosso programa Conta as Bênçãos, você também pode participar. Escreve pra gente, programa contasbênçãos@gmail.com. A gente também quer ouvir as suas bênçãos. Então, sem mais delongas, estou aqui hoje com o meu querido Arthur Malta. Ele não está com a Rosalie hoje, ela não pode, porque ela está cuidando do netinho, mas o Arthur topou vir no nosso programa aqui. Arthur, brigadão. Você está aqui. Alegria. Eu quero. Prazer. Estamos querendo ouvir, estamos ansiosos para ouvir as suas bênçãos. São tantas bênçãos, são bênçãos extraordinárias. Nesses 37 anos de ministério, 36 de casados. Então, já passamos por vários lugares, esse Brasil inteiro, fora do Brasil, um monte de países. E como foi especial servir ao Senhor, como tem sido especial a dedicar a vida ao Senhor e saber que quando nós abrimos a boca, é Deus falando ao povo. Glória a Deus, é isso mesmo. Então, a gente aqui no nosso programa, Arthur, a gente tem o seguinte hábito, a pessoa vai contando a sua bênção por família, trabalho, ministério. Então, a gente separa. E a primeira que eu gosto de perguntar é sempre a bênção da conversão. Como é que foi essa bênção da conversão na sua vida? Você já veio de berço evangélico ou você se converteu depois? Como é que foi isso? Eu nasci num lar evangélico. Meus pais eram oficiais da igreja e o papai tinha aquele hábito de o culto doméstico. Uhum. Então, a casa dos meus pais hospedavam sempre muitos pastores, muitas pessoas, todo o evento que tinha na cidade, meus pais hospedavam todo mundo. E uma vez veio de Jiquié, uma cidade na Bahia, um irmão chamado Irmão Meira. E esse Irmão Meira era um evangelista nato. E ele entregou uma palavra simples, mas ele cantou uma música que tocou muito no meu coração. Eu acho que você conhece. Sansão era um menino nazireu, e para livrar seus pais das mãos dos filisteus, o menino ficou grande, o Senhor abençoou. E essa música, ela tem 9 estrofes. Ela conta a história de Sansão toda. E essa é uma música que eu ouvi em 63. Então foi outro dia. Eu tinha o que? Eu nasci em 58. Eu tinha ouvi 5 anos. 5 anos. E aquela música ficou gravada no meu coração. E quando eu tinha 7 para 8 anos, o Irmão Meira veio falar na igreja. E eu fiz a minha decisão. E ele cantou de novo essa música. Com 7 anos? E eu fiz a minha decisão. Com 9 anos, eu fui batizado. Com
10 anos, eu fui batizado no Espírito Santo. Havia um grupo de oração de adolescentes. E o nosso pastor, ele era muito interessante. Ele dizia assim, hoje vocês serão batizados no Espírito Santo. Entrem nessa sala, só saiam de lá depois de batizados. Sério? Autoridade? E aí, nós tínhamos que estar orando, e às vezes a gente falava com ele, a gente quer ir ao banheiro. Ele, não, você vai ser batizado no Espírito Santo. Volta e vai orar. E foi algo assim, que naquela época, eu e mais 3 do grupo, hoje somos pastores. Os outros são cristãos, mas 3 daquele grupo de adolescentes são pastores. Você vê, vale a pena investir nas crianças, Exatamente, né? foi algo extraordinário. E você falou uma coisa legal aí, que é uma coisa, meus pais também foram oficiais da igreja. Oficial, para quem não entende, é presbítero, diácono, né? São os oficiais da igreja. E também a nossa casa era uma hospedaria de pastores e líderes. E é um ambiente gostoso, uma bênção, né? E você imagina o tanto de oração que a gente recebeu. E exatamente, é um ambiente gostoso. Meu pai tinha uma coisa que, quando nós éramos criança, meu pai dedicou um cômodo da casa para Deus. A igreja não era no centro da cidade, era num bairro mais afastado, e a casa do meu pai era no centro. E ele falou, eu quero dedicar um cômodo da casa para Deus. Então tinha um quarto que ele abria uma porta para o hall da casa, e aí todos os dias, de 5 às 6 da manhã e 5 às 6 da tarde, o povo da igreja ia lá orar. Então eu acordava de manhã com o povo da igreja orando. E no final da tarde, o povo da igreja estava lá. Então eu fui acostumado e criado nesse ambiente de oração. Nas paredes, o meu pai escreveu, o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. E esse cômodo na casa existe até hoje. Uau. Ele nunca aceitou, ele reformou a casa, mas está lá chamado cenáculo de oração, para que houvesse constantemente oração na nossa casa. Quantos anos está lá seu pai? Meu pai tem hoje 86 anos. Uau, que privilégio, hein? É. Que privilégio. É. E tudo mais. E você, a outra bênção, além de ministério, eu não sei se uma coisa chegou antes da outra, o ministério ou a esposa? Não. Como é que foi essa coisa? Porque os dois números são bem parecidos, 36, 37. É porque eu vim para o seminário. Eu vim para fazer o seminário STEB. Em Belo Horizonte. Em Belo STEB. Horizonte. E Rosali, eu conheci Rosali num congresso. Depois nós nos afastamos e Rosali foi para o Betel Brasileiro. Sim, lá em João Pessoa. Lá em João Pessoa. Pessoa, na Paraíba. Quando nós estávamos terminando o seminário, nós nos encontramos no início do ano. E no final desse mesmo ano nós nos casamos. Nós nos casamos. Então, nós começamos o ministério. Eu fui ordenado em junho e nós nos casamos em dezembro. Então, por isso que... É o mesmo ano, mas fica sempre 36, 37, agora é por fica isso sempre que junto. sempre a ordenação é antes. Então, nós nos casamos e fomos pastorear em Valadares. Em Governador Valadares. Ficamos 10 anos lá, pastoreando. Foi uma experiência muito interessante. Foi onde eu cresci. Eu fui trabalhar com um pastor maravilhoso, que era o pai de Rosa, pastor Edivaldo Fernandes Cardoso, um homem de uma integridade, de uma moral, de um equilíbrio muito especial. E eu trabalhei com ele esse tempo e para a minha vida foi um outro seminário, um seminário de aprendizado, de crescimento. Entendi. E muito interessante. Mas e como é que nasceu a história Arthur e Rosali cantando? Esses que a gente conhece, que gravou disco. Bom, para quem não sabe, Arthur já tem 9 CDs. 9 CDs gravados, um DVD e 8 CDs de mensagens. Então, é um vasto trabalho aí, com a carreira tão longa, né? Você vê quantos trabalhos ele já tem gravado, né? E depois vocês vão saber mais detalhes sobre isso. Mas quando que começou essa história? Nós já estávamos com 4 anos de ministério e nós cantávamos na igreja sempre. E um dia foi um irmão de Belo Horizonte, que é aqui da nossa igreja, pastor Ivo Silva. Antigo, É.
E ele foi e ele me falou, por que vocês não gravam? Vocês abençoam tanto. E eu disse, mas nós não conhecemos o que fazer. Ele falou, eu te ajudo. E ele, uma semana depois, apareceu lá em casa com um livro ouro, assinou e deu uma oferta. E disse, agora os seus amigos vão te ajudar. E eu saí com aquele livro ouro dentro de Valadares com os meus amigos. Sério? E todo mundo me ajudou. E eu fui para o Rio de Janeiro gravar com Valdemir de Carvalho lá no Avaí 5-0. E que ano foi isso? Isso foi no 84. 84. 84. Aí foi lá que você gravou o seu primeiro... O primeiro disco. LP. LP. Você gravou lado A e lado B. Lado A e lado B. E as canções? Foram Valdemir que traduziu. Ele traduziu, me entregou dentro do estúdio e o Ringo fez os arranjos e nós gravamos lá. E aí começou essa jornada toda. E os filhos? Depois veio essas bênçãos. Foi. Maravilhosas. Depois vieram os filhos que começou a trabalhar com a gente. Hoje, o meu filho mora em Brasília, é consultor. Minha filha continua morando nos Estados Unidos e é formada. Hoje é mãe também de uma criança, que é algo muito especial. Nós temos 4 netinhos e são 3 do meu filho e uma da minha filha, né? Então são vidas muito Mas abençoadas. a Rosa não está aqui hoje porque está cuidando. Exatamente. Né? A nossa cuidando, filha né? Ela veio dos Estados Unidos, veio está dos aqui. Estados Unidos passar uns dias conosco. Aí vocês estão aproveitando lá a netinha. Que a gente não conhecia Bastante. a netinha, só por vídeo e tudo. Então esses dias a gente está cuidando dela. Legal, legal. Nós vamos voltar no segundo bloco e Arthur vai contar um pouco mais sobre ministério. Aqui agora vocês tiveram uma ideia geral daquilo que ele tem feito, da sua família, etc. Mas ele vai voltar contando as bênçãos de ministério. Eu sei que ele tem muitas. Imagina, 36, 37 anos de ministério. O que Deus já não usou esse casal maravilhoso. Fica aí, muda de canal. A gente já volta aí com a segunda parte do Conta as Bênçãos. Conta as bênçãos.